Este é um programa da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Pretendemos levar até si uma mensagem de esperança. Pode consultar os nossos endereços em www.id7dp.pt. Conforme dissemos, é um tema importante, o tema de Israel e da maneira como a Igreja compreende Israel e o que está a passar no mundo atual. Portanto, além de ser um tema atual, é um tema determinante para os cristãos. Uma questão para começar, eu ia fazer uma pergunta. Quem daqui nunca se enganou acerca da realidade? Ou seja, quem é que nunca teve uma experiência na sua vida de coisas até muito próximas? Vamos pensar no nosso relacionamento com as pessoas mais próximas de nós, em que nós estávamos a olhar e víamos uma realidade e depois percebemos mais tarde que a realidade não era aquela. Alguém nunca teve esta experiência? Nunca teve? Não é? Nunca teve. Portanto, já todos nós tivemos a experiência, sei lá, ou com os nossos filhos, ou com a nossa mulher, o marido, de pensarmos uma coisa e para nós aquilo era óbvio, era mesmo assim, e depois, um pouco mais à frente, percebemos que estávamos a ver as coisas de uma forma que não era totalmente certa. Podia ser parte certa, mas não era totalmente certa. Se isso acontece com aquilo que está próximo de nós, quanto mais não vai acontecer com aquilo que se passa longe de nós, em termos físicos. E eu estou a dizer isso, obviamente, os irmãos já perceberam, para relacionarmos com a percepção que nós temos hoje daquilo que se passa na zona de Israel, na guerra de Gaza. Porque existe uma realidade, não há dúvida, as coisas estão a acontecer e eu posso-vos acrescentar, só Deus sabe realmente toda a realidade e porque é que a realidade é assim, mas nós somos atingidos todos os dias com notícias, com anúncios, com imagens acerca daquele acontecimento. E há muitos que dizem, isto são os factos. Podem ser ou não. Porque aquilo que nos é transmitido pode conter uma parte de verdade, mas pode ser manipulado de tal forma que nós vamos chegar a uma conclusão que não é a certa. E eu garanto-vos, e já vamos ver isso, nesta questão de Israel nós estamos precisamente nessa fase, e não é por acaso. Estamos na fase em que a realidade que chega às nossas casas, e ela tem que chegar, e os melhores meios para nos dar a realidade do que é que acontece são os meios de comunicação social, são muito melhor do que as redes sociais. Portanto, as redes sociais, então, estão cheias de coisas que por vezes são mentira, autenticamente. Portanto, os meios de comunicação social, credíveis, que a gente chama credíveis, são aqueles que nos transmitem aquilo que se passa em Israel, em Gaza, acerca da questão palestiniana. Mas, e o irmão José Manuel já abordou isso hoje de manhã, eu garanto-vos que há ali muita deturpação, o que faz com que as pessoas, a realidade que veem, por vezes não é realmente aquilo que verdadeiramente se passa e a forma ou a causa por qual se passa. Portanto, este é o primeiro aspecto que nós devíamos ter em mente, e todos nós que abrimos a televisão e somos pessoas de bem, humanos, por vezes somos quase, se não formos mesmo, levados a culpar uma determinada parte, quando provavelmente essa parte pode ter as suas culpas, mas não tem a culpa do processo. Portanto, e nós já vamos lá chegar neste debate acerca da Igreja e a sua visão acerca de Israel. Porque, como vamos ver, este tema é um tema importantíssimo. Há, por vezes, as igrejas, os nossos irmãos, nomeadamente alguns ramos da Igreja Evangélica, e não só, até algumas igrejas do Sétimo Dia,
tem aquela visão de que a Igreja veio substituir Israel, que Israel hoje já não tem cabimento na história da religião ou do cristianismo, quando é precisamente o contrário. E eu trouxe uma passagem bíblica para começarmos esta exposição, que é uma passagem que nós nem usamos muito para este tema, mas que é muito interessante, porque já não sei onde é que eu estava que ouvi esta passagem e disse, isto liga-se perfeitamente àquilo que nós vamos falar. E eu pedi ajuda para passar o slide, que é a passagem de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Estamos no Novo Testamento, Jesus nasceu, e diz aqui que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, portanto o Messias, o enviado. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E depois diz, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Portanto, só esta passagem dá-nos logo a indicação que esta questão de Israel, do povo judeu, da sua relação com a Igreja é muito importante. Porque nós não podemos usar a figura de Jesus para pôr Israel de parte. É verdade, e o apóstolo Paulo daqui um bocadinho vai nos dizer que Israel, ou parte de Israel, não aceitou ainda o Messias. Isso é verdade. Mas como veem aqui, o Messias veio, Jesus Cristo, não só para trazer a mensagem da salvação a todas as nações, portanto à Igreja, aquilo que hoje é a Igreja, mas também para a glória do povo de Israel. Portanto, e esta passagem para mim é muito significativa no tema que hoje estamos aqui a abordar. E Israel, e eu, como vos disse há pouco, quanto mais eu estudo esta questão, mais certeza tenho disto. Israel é uma questão determinante. A visão que o crente tem acerca de Israel, que a Igreja tem acerca de Israel, é determinante. Zacarias 12, que é um texto com o qual nós vamos finalizar a apresentação que eu tenho, mas a certa altura, nos versículos 2 a 5, diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E Jerusalém é uma pedra pesada. Israel é uma pedra pesada. É um tema que hoje bate profundamente. Todos os que a erguerem, portanto, aqui o erguer significa lutar contra ela, se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Portanto, isto é uma imagem que não só Zacarias dá, mas podemos ir ao livro do Apocalipse também, entre outros, de que haverá, e isso principalmente nos dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo, um ambiente mundial que será contrário a Israel, contrário àquilo que hoje é o povo judeu. Portanto, vejam como esta questão é determinante. Outra passagem, que é de Números, capítulo 24 e versículo 9, diz assim: Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Isto não sou eu que digo. É a Bíblia que está a dizer, é a palavra de Deus que está a dizer. Portanto, e é uma regra. Portanto, quem abençoar o povo de Israel, não está aqui a falar da Igreja, está a falar do povo de Israel natural. Os descendentes naturais de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem abençoar será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado. E, se nós formos analisar a palavra de Deus, e nós temos na Igreja, editámos esta revista Compreender, que é a revista Compreender número 36, que nos fala de Israel e do Reino de Deus,
E claramente nós podemos ver pela palavra de Deus que Deus continua a ter bênçãos para o povo de Israel, para os israelitas naturais. E eu trouxe aqui apenas 2 exemplos. Uma questão interessante é aquela que vem em Gênesis no capítulo 12, versículos 1 a 3, que nos diz: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, Israel, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Portanto, não há cristianismo sem Israel. Israel é a maior bênção que os cristãos tiveram. Até mesmo o falhanço de Israel ao não aceitar o Messias foi aquilo que nos abriu a porta da salvação. E Israel, ao longo da história, levou sobre ele também todos os seus pecados, tudo aquilo que ele não considerou em relação ao seu Deus, e ele sofreu os seus pecados para que um dia nós tivéssemos a porta aberta como igreja. Portanto, em vez de culparmos Israel, nós devíamos olhar para Israel como uma bondade extrema de quem permitiu que a porta da salvação por Jesus Cristo tivesse sido aberta a todos nós. E a promessa de Deus, como já vamos ver, o apóstolo Paulo diz que não se pode retirar, é de que daquela descendência de Abraão nasceria uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. E elas são abençoadas porque de Israel nasceu Jesus Cristo. Portanto, e em Jesus Cristo a bênção de Deus da salvação alargou-se a todos os povos. Depois há outra questão também muito interessante, eu só trouxe aqui uma passagem, mas há outras. Deuteronômio 11 a 24, que nos diz, em termos de território, o que é que Deus prometeu a Israel. E diz aqui em Deuteronômio 11, 24: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, que está ali na ponta mais a norte, aqui nesta zona, que é a zona do Iraque, até ao mar ocidental, que é o Mediterrâneo, será o vosso termo. E, portanto, pela palavra de Deus, a promessa de Deus feita a Abraão é que Israel não seria apenas o minúsculo lugar que atualmente ocupa, nem, mesmo quando teve a maior expansão do seu território, nunca atingiu estes limites. Portanto, Deus prometeu a Israel limites territoriais que, como veem aqui, são bastante amplos nesta região, que vão desde aqui a ponta da África em relação com o Médio Oriente, como esta extensão toda que abrange países como o Iraque, a Síria, o Líbano, a Arábia Saudita. Portanto, foi isso que Deus prometeu a Israel. Agora nós podemos dizer, mas Israel tem direito. Não estou a dizer se tem direito ou não, estou a dizer que foi isso que Deus prometeu. E até hoje isso nunca foi cumprido. Nós acreditamos, e vem nesta revista, que isso um dia será cumprido quando Jesus vier. Mas essa seria outra discussão. Vejam bem que a tal discussão, e eu não tenho que ser a favor nem contra, a tal discussão dos 2 Estados que hoje acontece, quando se imagina um Estado palestiniano, quando os palestinianos nem organização têm para ter um Estado, não é bíblica. Para sermos muito assertivos em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus não fala numa solução de 2 Estados. A palavra de Deus fala na solução de um Estado, que é Israel, e cujos limites são muito maiores do que os limites que hoje existem. Não concordam? Rasguem essa página da vossa Bíblia e fiquem com tudo o resto. Mas que lá está, está. E nós não podemos ignorar isso como igreja. E já vamos ver que o apóstolo Paulo também não ignora. E aqui está em Romanos. Romanos é uma carta importantíssima para nós percebermos o relacionamento de Deus com Israel e da Igreja com Israel, dos capítulos 9 ao capítulo 11. Mas vamos ver só agora um texto, depois já voltamos à carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo o que é que diz? Mas estejam com boa atenção ao texto, porque e estamos no Novo Testamento, estamos na Igreja. Só isto serve para nós percebermos a importância de nós colocarmos Israel no seu devido lugar
na nossa posição como crentes. Diz assim o apóstolo Paulo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. A expressão segredo ou mistério é interessante, porque significa que isto não é uma coisa fácil de compreender. Por isso é que eu, quando divulguei esta reunião, eu não divulguei esta reunião para ser uma reunião de evangelização. Porquê? Porque a uma pessoa que esteja fora da palavra de Deus, que não reconheça a palavra de Deus, muitas coisas que nós aqui vamos dizer não têm sentido nenhum. Portanto, isto não é uma reunião de evangelização. Isto é uma reunião de formação para que nós, como crentes, que já aceitámos a palavra, percebamos que a nossa posição face àquilo que Israel é e ao que se passa no mundo é muito importante para a nossa própria salvação. Agora, isto não pode convencer nem as pessoas que passam ali fora e que não conhecem a palavra de Deus, nem o nosso familiar que não conhece a palavra de Deus nem a aceita, nem o nosso amigo, porque ele não vai aceitar aquilo que eu vou aqui estar a dizer. Agora, os irmãos têm que julgar o que eu vou dizer ou tenho estado a dizer está de acordo com a palavra de Deus ou não está. E se são crentes, se são cristãos, nós temos que seguir a palavra de Deus. E vejam, volto a dizer, a importância daquilo que o apóstolo Paulo escreve nestes 3 capítulos. Portanto, o segredo é aquilo que nós hoje aqui estamos a falar, estamos a desvendar. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, Deus tem um tempo para as coisas. E nesse tempo, se repararem, Israel e os gentios, que neste caso é a Igreja, estão presentes. Há um tempo para as coisas. Israel hoje, se bem que já foi uma bênção a criação do Estado e um milagre, a criação do Estado de Israel, Israel hoje ainda não tem o Espírito de Deus sobre eles. É como a profecia dos ossos secos, do Vale dos Ossos Secos. Está-se a formar o corpo, mas há de haver um dia em que o Espírito virá realmente sobre eles. E assim todo Israel será salvo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, o todo é o quê? É o Israel natural e é a Igreja. Podemos designar um Israel espiritual. De Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Portanto, está a falar do Israel natural, dos judeus hoje. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, é verdade, Israel perseguiu a Igreja, os judeus perseguiram a Igreja, ainda hoje há comunidades judaicas que consideram uma blasfémia o conceito de Igreja e de Jesus Cristo, são inimigas por causa de vós, portanto, da palavra da salvação ter sido divulgada a todas as nações. Quanto à eleição, a eleição de Deus em relação a Israel como um povo especial, amados por causa dos pais. E nós, como Igreja, não temos o direito de retirar a Israel este estatuto. As igrejas presumem, muitas vezes, delas próprias. Falam no nome de Cristo, como se Cristo viesse para tirar a Israel, ao Israel natural, o direito de ser eleito e amado por causa dos pais Abraão, Isaque e Jacó. Não temos esse direito. Isso é presunção, como o apóstolo Paulo também fala nesta carta. Porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Portanto, se Deus um dia prometeu a Abraão aquilo que há bocadinho nós vimos e muitas coisas mais, isso é sem arrependimento. Isso vai-se cumprir um dia. As promessas de Deus cumprem-se sempre. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes. Portanto, desobediência somos todos iguais. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Portanto, hoje, quando se diz, judeu, e ao longo da história, o irmão José Manuel falou nisso, nós também vamos recordar, judeu, israelita, mataram Cristo, são os assassinos, e por isso milhões de crimes foram cometidos ao longo da história. Isso é do mais anticristão que existe. Porque se nós recebemos a misericórdia de Deus porque éramos pecadores e fomos salvos pelo sangue de Jesus, quanto mais Israel, o eleito, não será salvo também pelo seu Messias.
Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E já voltaremos a este Romanos, a capítulo 9, 10 e 11, mas é muito interessante que o capítulo 11 termina com um texto, depois desta reflexão acerca de Israel, que é um texto que nós usamos muitas vezes aqui na igreja, mas que está relacionado com este mistério de Israel. O mistério de percebermos que o povo natural, que nós hoje designamos por povo judeu, o povo de Israel natural, continua a ter uma eleição e continua a ter um lugar no plano de Deus. E por isso o apóstolo Paulo escreve este poema, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E é muito importante que isto venha depois da questão de Israel e da Igreja. O que aqui nos está a dizer é que nós temos apenas que confiar em Deus, colocar-nos nas suas mãos, compreender o seu plano, nomeadamente em relação ao papel especial que Israel continua a ter como uma bênção para todas as nações. Se bem que, como vamos ver, Satanás quer precisamente dar-nos a ideia do contrário. E isso vamos falar agora seguidamente. Porquê? Porque esta questão de Israel faz parte de uma batalha. Nós falamos da guerra de Gaza, já vamos lá. Mas o que nós temos que perceber é que nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos no meio de uma batalha e de uma guerra. Mas é uma guerra espiritual, uma guerra entre o bem e o mal. E onde este aspecto de Israel conta muito. Por isso é que eu disse no início, e reforço, a nossa posição face a Israel nesta guerra entre o bem e o mal é determinante até para a nossa salvação. Porque ela vai nos mostrar se nós estamos do lado de Deus ou se estamos do lado de Satanás. Podemos até dizer que somos cristãos, que Cristo é que vale, que somos salvos por Cristo, que a Bíblia é que conta, mas se estivermos contra Israel, eu garanto-vos, estamos do lado de Satanás. Não estamos do lado de Deus. E vamos perceber isso. E percebemos isso também, porquê? Porque, irmãos, daquilo que eu constato da história e falando com as pessoas, há uma coisa que se enraizou em milhões de pessoas, que é um ódio contra Israel. Há um ódio incompreensível, porque mesmo quando Israel faz bem, o judeu faz bem, há uma aversão por parte de muita gente, até alguns ditos cristãos, que não se percebe, não se entende. Isto decorreu ao longo da história. Portanto, isto faz parte da tal guerra espiritual, a guerra cósmica, que envolve a dimensão espiritual e a dimensão terrena, entre o bem e o mal, entre aquilo que é de Deus, os escolhidos de Deus, e Satanás. E Satanás odeia os escolhidos de Deus. E não é só a Igreja. Satanás odeia Israel. E já vamos ver que isso está na Bíblia e é muito claro. E, portanto, tenhamos cuidado contra este ódio natural, entre aspas, que se instalou na humanidade contra Israel. Porque é aquilo que nos entra pelas televisões, pelas rádios, pela maior parte dos comentadores que falam acerca deste tema, não todos, mas a maior parte deles estão imbuídos deste ódio contra Israel, e este ódio não acontece por acaso, ele é cego, como já vamos ver, é cego em certos aspectos, mas ele acontece por uma razão muito simples, é que Satanás promove esse ódio. Satanás usa os meios que nós temos ao dispor da nossa informação para nos dar uma percepção e uma aparência que vai promover o ódio contra Israel. Além das invejas, também aconteceram ao longo da história, porque, infelizmente para os outros, o povo de Israel, o povo judeu, sempre foi um povo muito próspero. Um povo avançado na sua cultura, na sua ciência. Isso cria invejas que também, não só numa questão religiosa, mas também viraram muita gente contra este povo de Israel.
E nós sabemos ao longo da história, e aqui fazer só um sumário daquilo que acontece após Jesus em relação à perseguição de Israel ou dos judeus. Temos primeiro o Império Romano, com vários acontecimentos em que os judeus foram perseguidos. Depois, o Império Romano dos Césares é substituído pela Igreja dominante de Roma e a história continua. Portanto, os judeus foram perseguidos pela Igreja Romana de Roma, pela Igreja Católica Romana, temos as Cruzadas, temos a Inquisição, principalmente a espanhola e a portuguesa. A Igreja Evangélica também em certos domínios, eu lembro, por exemplo, Lutero escreve coisas horríveis, tem coisas muito boas, mas escreve coisas horríveis contra os judeus. Portanto, mesmo dentro da Igreja Evangélica existem anticorpos contra os judeus que são bastante grandes. Depois, mais no leste da Europa, temos os chamados pogroms, que eram programas de extermínio de comunidades judaicas, na Ucrânia, nomeadamente. Depois há várias perseguições nacionais em diversas nações europeias contra comunidades judaicas e, finalmente, há menos de 100 anos, 80 anos atrás, temos o Holocausto. O Holocausto, se nos lembrarmos, eu até já não gosto muito de ver filmes acerca do Holocausto, porque aquilo toca-me muito. Aquilo é a malvadez perfeita de como é que se criaram indústrias de destruição de pessoas, não eram só judeus, mas a maior parte eram judeus. Como é que se criou uma máquina num país que era um dos países mais eloquentes em termos de cultura, de filosofia, que era a Alemanha, que teve um século XIX brilhante em termos de cultura e que vai degenerar depois numa máquina que não tem explicação. A máquina do Holocausto, a máquina sistemática com que os judeus, e foram mais de 6 milhões de mortos judeus, foram exterminados e foram sujeitos a todo o tipo de atrocidades, é uma coisa que não tem qualquer tipo de explicação. A partir daí surgem várias perseguições, mas como iremos ver, e é muito interessante que após esta abominação terrível que foi o Holocausto, que acaba com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial em 1945, por milagre, nós temos em 1948 o nascimento do Estado de Israel como país. Coisa mais improvável. Como é que a história faz uma coisa destas? Claro que nós podemos dizer, isso foi um acaso da história, teve a ver com os movimentos do século XIX, é verdade, tudo bem, mas é difícil não acreditar que tenha sido um milagre de Deus a criação do Estado de Israel em 1948, depois de todo este tipo de perseguições. Outro aspecto interessante, e agora falando do conflito de Gaza, quanto tempo é que está a ocupar, ou que ocupava, agora temos o aparente tratado de paz, não interessa, Gaza nas televisões, se calhar nos noticiários, eu vou dar um número, se calhar 30% do noticiário tem a ver com isso. E os outros conflitos que existem agora no mundo? Os irmãos já ouviram falar do conflito do Sudão do Sul, por exemplo? Muito pouco. No Sudão do Sul, os ataques que são feitos por as milícias islâmicas a um país, que é o país, não sei se é o mais recente, é o mais jovem, tem poucos anos, que é o Sudão do Sul, já dizimaram centenas de milhares de pessoas. A maior parte delas cristãs, porque o Sudão do Sul é mais cristão, também tem outro tipo de religiões, do que islâmico, ao contrário do Sudão, sem ser do Sul, portanto, o Sudão do Norte, podemos assim designar. Alguém ouve falar disso? Da fome, da miséria, da desgraça? Na Nigéria. Quem é que ouve falar da Nigéria? A Nigéria é um país muito grande, mas no seu interior está permanentemente atacado por milícias islâmicas que se apanham um cristão, massacram-no totalmente, e não só, outras pessoas. Alguém ouve falar disso? Nada. E são conflitos que, se nós formos ver, se formos humanos
e vemos o número de vítimas, as desgraças que são produzidas, são muito mais importantes numericamente e são presentes do que aquilo que se passa em Gaza. No entanto, Gaza ocupa 30% da informação e ocupa de uma forma distorcida. Para quê? Para que a mentalidade da humanidade contra Israel possa ser completamente formada como Satanás deseja e como está profetizado, como nós vamos ver. Vamos agora, falando desta guerra entre o bem e o mal, a um capítulo que eu considero essencial para nós percebermos a importância deste conflito, que é o capítulo 12 do Apocalipse. O capítulo 12 do Apocalipse, que eu já aqui tenho falado várias vezes, dá-nos uma ideia também desta guerra espiritual. Claro que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurativa, e vamos começar pelos versículos 1 a 6. Diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E, adiantando já, esta mulher é Israel, como nós vamos ver. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Aqui é Israel que está pronta para dar à luz quem? Jesus Cristo, como um Messias na sua primeira vinda. Viu-se outro sinal do céu, que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Não vamos entrar em pormenores, do grande dragão vermelho, Satanás. Aqui a figura das 7 cabeças, 10 chifres. Se forem a Daniel, ao capítulo 2 e ao capítulo 7, vão perceber que isto significa os governos das nações, simbolicamente. A cauda levou até si a terça parte das estrelas do céu, são os anjos caídos, lançou-os sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E foi o que o dragão primeiro tentou, foi destruir Jesus Cristo logo à nascença. Não foi possível, não teve sucesso. E a mulher deu à luz Israel. Esta mulher não é Maria, é Israel. Deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Não é Maria, mas é Maria também, porque Maria era israelita, não é? Ela é o instrumento de Deus para que Jesus nascesse, mas aqui o simbolismo é mais abrangente e, portanto, é toda a missão de Israel. Portanto, o varão que há de reger todas as nações. Portanto, Jesus Cristo aqui nasce para ser Salvador, mas já está profetizado que ele um dia há de governar sobre todas as nações. A mulher, depois disto acontecer, portanto, Jesus ascende ao Pai e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Avançando neste texto, Apocalipse 12, 9 e depois os 12 e 13 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E vejam bem esta expressão, porque ela tem a ver com tudo aquilo que hoje estamos a falar. Engana todo o mundo. Quando eu recebo uma realidade que é-me dada com uma percepção errada, como hoje acontece em relação ao conflito, nomeadamente de Gaza, e em que eu vou culpar Israel por tudo e mais alguma coisa, eu estou a ser enganado. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Podem ter a opinião diferente. Mas eu não tenho dúvidas que há uma manipulação, como nós já vamos ver, da informação, e isso está ao serviço de quem? De Satanás. Engana todo o mundo. E foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pelo que alegrai-vos aos céus, portanto, a dimensão celestial. Ai dos que habitam na terra e no mar. Portanto, isto não promete nada de bom para os que estão na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão vira que fora lançado na terra, portanto, Satanás perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E aqui nós vamos dizer: mas é a igreja, Jesus já nasceu. Então, e Israel? Foi Israel, como se costuma dizer em português, Israel pariu Jesus Cristo. A história de Israel pariu Jesus Cristo. Portanto, esta mulher pode ser também a igreja, mas tem que ser também Israel. Tem que ser os judeus. Não é possível fugir desta, porque a mulher é a mesma. Se antes de ter Jesus Cristo era Israel, depois de ter Jesus Cristo continua a ser Israel. E a terra, versículos agora 16 e 17, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Não vamos agora estar aqui com grandes precisões acerca destes pormenores, porque eu também ainda não os estudei em profundidade.
E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Portanto, Satanás irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Israel. Foi fazer guerra ao resto da sua semente. A palavra semente implica a descendência carnal. Portanto, está aqui contida a descendência carnal. Claro que depois diz os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Também está aqui a falar da igreja, não há dúvida. Mas Israel e a igreja estão aqui as duas juntas. E Satanás faz a perseguição às duas. E uma das formas de Satanás destruir a igreja é virar a igreja contra Israel. Que é isso que a conjuntura e as notícias estão a fazer. E temos de ter cuidado quanto a isso. Agora voltamos a Romanos ao capítulo 11. E vamos ver como aquilo que o apóstolo Paulo volta a dizer aqui na carta aos Romanos ajusta-se perfeitamente, penso eu, àquilo que temos estado aqui a trabalhar. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De que povo é que ele está aqui a falar? E é Israel. O Israel natural. De modo nenhum. E ele está a falar já no tempo da igreja, não é no Antigo Testamento. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, portanto, e aquilo foi o que eu vos disse, o que nós temos que agradecer, quando as pessoas massacram os judeus por terem rejeitado a Cristo, deviam agradecer aos judeus por terem rejeitado a Cristo. Porque se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, nós não estávamos aqui com a esperança da salvação. Ou então a história da humanidade teria sido outra. Portanto, foi assim que Deus quis. Nós não temos que questionar se não podia ser de outra maneira. Foi assim que Deus quis. E foi uma bênção, porque isso permitiu a reconciliação do mundo. Qual será a admissão se não a vida dentre os mortos? Portanto, se houve esta bênção para a igreja, quanto maior não será Deus? É a história do filho pródigo. Quando Israel voltar aos braços do Senhor, o que é que o Pai vai fazer? Vai ao seu encontro, vai recebê-lo com grande alegria e não tenham dúvidas. Nós costumamos dizer que há alegria nos céus quando alguém se batiza, haverá uma alegria extraordinária quando o povo de Israel finalmente abrir os olhos e aceitar aquele que é o seu Salvador. Se as premissas são santas, portanto Israel também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu sentes a mojeira, a igreja, não somos ramos naturais, somos ramos artificiais que foram enxertados, quanto melhor é aquele que é original. Portanto, e é isto que a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo. Não te glories contra os ramos. Nós não temos o direito, como igreja, de dizermos, não, Israel já foi, Israel falhou, agora somos nós a igreja. Não te glories contra os ramos. Se contra ele te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Portanto, é muito claro o apóstolo Paulo e ele continua. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, portanto é o que ele diz para a igreja, mas teme e temam quando vocês se viram contra Israel, porque já vamos ver que Israel nem sempre acerta, é verdade. Mas no geral, quando a pessoa tem um sentimento antissemita e arranja bases na aparência das coisas para isso, devia temer muito a Deus, porque como vimos aqui, se calhar não está a ver bem as coisas. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não te poupa a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Para com os que caíram, severidade. Portanto, para contra Israel. E querem... É assim. Se nós pensarmos assim, Israel falhou. Querem povo que tenha sofrido mais ao longo da história do que Israel pelo seu falhanço? Eles já não precisam sofrer mais, já sofreram tudo o que sofreram ao longo da história. O Holocausto, então, é a prova disso. Ainda nós vamos crer que Israel sofra mais. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado.
Portanto, isto é uma questão individual. Cada um pense o que queira pensar. Agora, não tenham dúvidas. A maneira como pensarem sobre esta questão de Israel vai estar de acordo com a vossa salvação ou de acordo com a vossa perdição. Independentemente de terem aceito ou não Cristo como Salvador. Por muito duro que pareça, é isto que aqui está escrito. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, eles, Israel, o Israel natural, serão enxertados, porque Deus é poderoso para tornar a enxertar. E Deus vai tornar a enxertar Israel no oliveira. Porque se tu foste cortado do natural zamojeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Isto é tão claro acerca da importância de Israel. E depois o apóstolo Paulo termina esta reflexão dizendo: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Portanto, voltamos aqui à palavra segredo. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, há de haver um dia em que a porta para esse Israel se abre e a porta para os gentios se fecha. E assim todo Israel será salvo. Portanto, e esta expressão todo Israel é claramente uma expressão que engloba os israelitas naturais e a Igreja. E no 28 diz: quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós. Ou seja, volto a dizer, é verdade que os judeus mataram, os romanos mataram Jesus Cristo, mas todos nós estávamos lá presentes nessa crucificação. Mas isso aconteceu para que a porta da salvação se abrisse para nós. Nós não temos o direito de voltar, como aconteceu ao longo da história, as culpas para o povo de Israel. Eles são culpados de muita coisa e nós somos culpados também, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós éramos pecadores quando Cristo nos libertou. Portanto, quanto à eleição, amados por causa dos pais, como há pouco nós vimos, a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó mantém-se em vigor. Portanto, nós temos que olhar para esta questão, agora, quando olhamos para a realidade, em duas dimensões que são complementares. Uma é o Estado de Israel. Portanto, este milagre extraordinário que foi o aparecimento de um país chamado Israel em 1948, o reaparecimento. E é interessante que Isaías, no capítulo 66, a certa altura diz que quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra, ou seja, uma nação, num só dia. E foi isso que aconteceu com Israel. Portanto, Israel, podemos não aceitar, mas eu aceito. Israel é um milagre de Deus. Israel, o Estado de Israel, a nação de Israel. Porque nada fazia prever que aquilo acontecesse. Tudo aconteceu conforme Deus tinha programado. E não só isso, mas desde a fundação do Estado de Israel até hoje, a quantas guerras assimétricas. Hoje fala-se muito de guerra assimétrica, porque Israel é mais poderoso do que os palestinianos de Gaza, não há dúvida nenhuma. Mas quantas guerras assimétricas é que Israel não sofreu já? Contra as nações árabes que vinham todas contra ele. Muito maiores em número, muito maiores em armamento. Quantas Israel perdeu? Israel está lá e vai continuar a estar. Depois, este é o conceito da nação de Israel, do Estado de Israel. Depois temos o conceito de povo judeu. E o povo judeu é não só o Estado de Israel, a sua população judaica, mas todos aqueles que estão espalhados pelo mundo e que têm uma promessa de Deus, que Deus um dia os vai congregar para Israel. E, portanto, lembrem-se, quem abençoar o povo de Israel será abençoado, quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Eu sei que já estamos a falar há um certo tempo, mas eu queria entrar agora na questão específica do conflito de Gaza. Sabemos que estamos, provavelmente, nas vésperas de um acordo. Digo-vos desde já que é um acordo muito frágil. Sabemos que estes acordos, nós como cristãos devemos agradar-nos quando as coisas são feitas para a paz, mas que não vai subsistir muito tempo, por várias razões, e que nós como cristãos, isto também é importante eu ressalvar, nós estamos num mundo, não é para fazer guerra com armas convencionais. Não tem sentido, por exemplo, os cristãos pegarem numa arma e dizer eu vou defender Israel com a minha arma,
Porque a nossa arma é uma arma espiritual, é a oração. Portanto, o conflito entre o bem e o mal, como diz o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 6, não se resolve com armas convencionais, resolve-se com armas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. E nós temos que entrar nesta luta e defender Israel com a armadura de Deus, com a oração, com as ideias certas e com o testemunho certo daquilo que nós pensamos, mesmo que estejamos em minoria. Porque estamos em minoria. E Jesus disse também, quando foi interrogado Jesus acerca do seu reino, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, mas o meu reino não é daqui. Ou seja, Israel é um Estado, mas ainda é uma forma provisória daquilo que é o futuro reino de Deus. E o nosso reino de Deus, nós hoje sendo cidadãos do reino de Deus, nós não estamos aqui a lutar por territórios, nem, como eu disse, com violência. Nós estamos aqui a lutar com as armas espirituais, mas com um propósito, com as ideias bem assentes no lugar. E quando Jesus ascendeu ao céu, foi interrogado acerca quando é que ele restauraria o reino a Israel. E Jesus não disse que não restauraria, ele só disse que não era naquele tempo, mas a seu tempo, quando Deus o achar. E Jesus vai restaurar o reino a Israel quando ele vier como Rei e Senhor. Passando ao conflito em Gaza, ao fim de 2 anos, muitas vezes é esquecido que o conflito em Gaza começou porque houve um ataque horrível, terrorista, dos palestinianos a Israel, a 7 de outubro de 2023. Esta foi, em relação a este conflito, a esta guerra, foi a razão. Portanto, a razão está num ataque terrorista sem qualquer motivação, porque as coisas estavam equilibradas, não havia paz propriamente, nunca há paz, haveria os foguetes que eram lançados de Gaza, mas aí foi executado, costuma-se dizer, pelo Hamas e por grupos terroristas. Não foi só pelo Hamas e por grupos terroristas, foi com o apoio da população de Gaza. Isso muitas vezes é esquecido. A população de Gaza foi quem pôs o Hamas no poder. A primeira coisa que o Hamas fez quando ganhou por eleições o poder foi dizimar os outros palestinianos que não eram do grupo do Hamas, nomeadamente os da autoridade palestiniana, e uma boa parte da população palestiniana de Gaza apoia o Hamas. Portanto, quando se diz os palestinianos de um lado, o Hamas do outro, desculpem, mas a realidade não é essa. Portanto, e esta é a causa da guerra entre Israel. Israel não tinha entrado como entrou em Gaza se não tivesse ocorrido o 7 de outubro. Ponto final. A causa da guerra foi o 7. Desta guerra foi o 7 de outubro. Portanto, e isto temos de ter as ideias bem claras, porque por vezes é esquecido. E isto está no contexto de uma coisa mais alargada, que é a luta armada islâmica, a guerra islâmica contra o mundo, contra o resto do mundo, principalmente contra o mundo ocidental, que é chamada Jihad. A Jihad é a guerra santa islâmica. Nós temos o terrorismo palestiniano ao longo da história. Por exemplo, para aqueles que já têm alguma idade, lembram-se dos atentados em relação a aviões, atentados bombistas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, Jogos Olímpicos, etc. Temos a Al-Qaeda, do Bin Laden, já se esqueceram, que é o terrorismo internacional do qual o 11 de setembro em Nova Iorque é um exemplo. Temos a Jihad Islâmica, que pretende a tal guerra islâmica, uma ordem islâmica sobre as nações. Temos aquilo que não aconteceu há muito tempo, mas que as pessoas hoje já não falam, que é o chamado Estado Islâmico, ou o ISIS, ou o Daesh, em que foram cometidas atrocidades imensas, pessoas que foram degoladas, massacradas. E isso aconteceu com repulsa naquela altura, mas hoje já toda a gente se esqueceu. Portanto, e isto tem vindo a tomar proporções cada vez mais radicais destes grupos, e continuam a haver atentados. E depois temos uma Europa cada vez mais permeável também à influência destes grupos, até por pressões demográficas que existem, e das quais nós
Não podemos sair. Depois temos países que são promotores abertamente do terrorismo, como o Irão, o Afeganistão, o Sudão, etc. Portanto, o terrorismo palestiniano está inserido nesta jihad islâmica, nesta guerra islâmica. Para eles é uma guerra santa. Portanto, a realidade palestiniana é mais particular, porque fala-se muito nos dois Estados. Quem recusou até hoje a solução dos dois Estados foram os palestinianos. 4 vezes. Não quiseram. Porque eles querem um Estado. Não querem um Estado ao lado de Israel. A maior parte deles. Portanto, depois há coisas muito estranhas. Como é que os palestinianos se relacionam com os outros países árabes? O normal, são todos muçulmanos, é que se dessem bem. Eu diria, bastava 1 ou 2 jogadores de futebol que são contratados na Arábia Saudita para matar a fome daquele povo. Portanto, então os Estados árabes são riquíssimos, não é? Dos países mais ricos. Mas o que é que tem acontecido? Os palestinianos vivem nos próprios Estados árabes, sem direitos, mas também eles próprios, como aconteceu na Jordânia, provocam revoltas internas nos Estados árabes, são segregados, o apoio é muito limitado, porque se diz sempre, Israel cercou Gaza. Mentira. A fronteira sul de Gaza não é com Israel, é com o Egito. Só que o Egito fechou e fecha a fronteira a Gaza. Portanto, e já se interrogaram, então a culpa é de Israel, então porquê que os irmãos egípcios que estão ali não abriram a fronteira para auxiliar aquele povo? Cada um atinge a sua resposta. Portanto, como eu disse, o povo palestiniano, em vez de escolher a paz, muitas vezes escolhe os seus dirigentes extremistas, como o Hamas. Temos massacres internos entre as fações palestinianas e depois temos corrupção financeira, desvio de fundos, de apoios, os apoios, os bilhões que foram gastos, que eram dados com sentido humanitário e que foram gastos em armas, em túneis e em atividades que nada tinham a ver com o povo palestiniano. E do outro lado temos Israel, que é o mal da fita. Para já, só neste ponto de vista geopolítico, nós podíamos pensar que milagre que foi, como eu disse, a fundação do Estado de Israel. Depois, curiosamente, se a gente pensar em democracia, o único Estado democrático, com os seus defeitos, como todos os Estados democráticos têm, daquela região é Israel. É o único Estado democrático. Tudo o resto são ditaduras. Umas mais suaves, outras menos suaves. O único Estado democrático é Israel. E se nós formos ver a história, mesmo a história recente, Israel é a primeira linha de defesa do Ocidente, da maneira como nós vivemos na sociedade judaico-cristã. A primeira defesa contra o extremismo islamista é Israel. Portanto, quando Israel eliminou, já não falo do Hamas, mas o Hezbollah, quando atacou o Irão, Israel não se estava a defender só a si. Se nós pensarmos bem, ele está a defender o nosso modo de vida. Agora, claro, Israel é o mal da fita. E nós hoje temos o paradoxo, irmãos, de termos pessoas que são assumidamente, por exemplo, homossexuais, a porem o seu empenho total a ir defender a causa que eles chamam palestiniana, e o Hamas, quando sabem que em países como o Irão, eu até tive pena de não os terem deixado entrar na Palestina, porque na Palestina com o Hamas não é, qualquer homossexual é morto. E como é que a cegueira é tanta que essas pessoas continuam a dizer culpa? Israel, genocidas, crimes humanitários. Está qualquer coisa aqui que não joga bem. E porquê o ódio a Israel da sociedade ocidental neste momento? Não tem lógica. É porque Satanás está claramente a promover que isso aconteça. Podem aceitar ou não, mas eu digo-vos, parece-me que esta é a verdade para um cristão. Peço desculpa, devo ter feito aqui. E depois o que é que nos chega à casa? O que nos chega à casa é uma manipulação da verdade, como temos estado a dizer. Pela comunicação social, também pelas redes sociais, o tempo de antena é desequilibrado. Se virem os prós-Israel
têm muito menos tempo de antena do que os pró-palestinianos. As fontes de informação das notícias que nos chegam, morreram 200 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, do Hamas. Ou da Al Jazeera, que é o canal de notícias árabe. Ou da ONU, que tem funcionários que em Gaza eram terroristas também. Ao mesmo tempo que eram funcionários, eram terroristas do Hamas. Ou de repórteres que se vai a ver que, em vez de terem isenção como jornalistas, eram também associados ao terrorismo do Hamas. Estas são as fontes de informação que as nossas televisões e as nossas rádios muitas vezes seguem. Depois também temos uma coisa que é mais subtil, que é o poder económico islâmico dos países árabes na comunicação social ocidental, cada vez é maior. Portanto, o que é que isto quer dizer? O drama humanitário que existe, não tenho dúvidas quanto a isso, está deturpado. Esta aparência pode criar uma falsa realidade que se vira contra Israel. Mas uma coisa é certa, qualquer guerra tem sofrimento. Portanto, nós não ignoramos que existe uma guerra com sofrimento das pessoas em Gaza. Não estamos aqui a ignorar isso. O projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é um projeto de paz. Curiosamente, na ONU existe esta estátua, que é uma estátua que está inspirada em Isaías no capítulo 2, quando diz: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não pegará em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Portanto, isto é o projeto de Deus, mas não é a realidade atual. É do milénio, quando Jesus vier. A realidade atual é do cavaleiro do Apocalipse. Saiu outro cavalo vermelho e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Esta é a realidade atual, que é a realidade da guerra. A realidade da paz, no sentido do milénio, só no futuro. Claro que a guerra é sempre cruel. Nós, como cristãos, não gostamos da crueldade da guerra. Agora, eu trouxe só esta passagem para vos lembrar uma coisa. As coisas, por vezes, não são como nós idealizamos de forma cor-de-rosa. Porque aqui vamos a 1 de Samuel, no capítulo 15, versículos 2 e 3. E vejam o que é que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É o nosso Deus que está a falar. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Agora vão, é Deus que diz, ataquem os amalequitas, separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Eu não estou a dizer que isto é para o povo palestiniano, não é isso que eu estou aqui a dizer. O que eu estou a dizer é que nós, como cristãos, olhamos para a vida, esta vida que é influenciada pelo pecado, de uma forma, por vezes, muito cor-de-rosa. E esta passagem fica só para a nossa meditação. O nosso Deus, em 1 de Samuel 15, 2 a 3, promoveu uma guerra, e promoveu uma guerra em que manda matar homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Volto a dizer, nós não estamos aqui a falar, a dizer que Israel tem que fazer isto com o povo palestiniano. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que, por vezes, a nossa mentalidade como cristãos tem que olhar a palavra de Deus, ou então façamos outra coisa. Há bocadinho rasgámos uma página. Agora vamos rasgar também a página que está aqui, porque nós não concordamos com isto. Como não concordamos, vamos rasgar a página. E ficamos com a nossa Bíblia. O problema está em que, quando a Bíblia termina, ela diz uma coisa: ai daquele que tirar uma única letra ou um acento à palavra de Deus. Portanto, se calhar não temos de tirar a página, temos é que entender melhor as coisas, e esta passagem faz-nos ver que a guerra traz sofrimento. Enquanto houver pecado, vai haver sofrimento, vai haver guerra. E por vezes Israel também falha, é verdade. Não falha tanto como as notícias querem dizer, garanto-vos, mas também falha. Por vezes Israel também mete o pé na poça. Aliás, o próprio Israel já admitiu que houve alguns bombardeamentos que mataram pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que eles queriam, etc.
Isto acontecia no passado também. Portanto, aqui é um caso que trouxe só, por exemplo, para Davi. Este negócio pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Portanto, no sentido político ou administrativo de governação, Israel, o Estado de Israel também falha às vezes, é verdade. Mas não falha como nos querem fazer crer. E porquê? Porque a guerra em Gaza é uma guerra que tem os seus desafios e o seu contexto. As pessoas esquecem-se que os palestinianos e que os terroristas islâmicos colocam cintos de explosivos à volta das suas crianças para atacarem soldados de Israel. As pessoas esquecem-se que as crianças dos palestinianos, nomeadamente, são educadas desde tenra idade a odiar Israel e cujo objetivo principal é destruir Israel. As pessoas esquecem-se que aquilo que devia ser a promoção da saúde e da vida dos palestinianos foi usado para armamento, para túneis e para máquinas de guerra. As pessoas esquecem-se que os terroristas do Hamas escondem-se no meio da população palestiniana, usam os hospitais como barreira para atacar a Israel. Pois, isso existe, só que não é tão divulgado assim nas notícias. E depois há a manipulação das imagens. Eu trouxe aqui esta imagem terrível da criança desnutrida. Fome em Gaza. A ONU prevê que em 2 meses morrerão 100 mil crianças em Gaza. Depois apareceu o desmentido. Afinal, não era em 2 meses, era em 10 anos. Se continuasse tudo na mesma. Mas não interessa. Portanto, a maneira como são expostas as imagens e como são feitas é para promover que, de um lado, estão os desgraçados, não têm culpa nenhuma no cartório, são os palestinianos. Do outro lado estão os maus, que são os israelitas. Portanto, e é isto que nos chega à casa. Portanto, esta imagem desta criança é impossível de ser de Gaza. Os irmãos vejam agora, que agora andam aos pulos e a regressar aos seus territórios. Onde é que está a fome? Claro que há desnutrição, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Há sofrimento, também há. Mas a fome a este extremo, onde é que ela está? Se houvesse fome a este extremo com a guerra em Gaza, as imagens seriam como foram em África. Para quem se lembra das fomes em África, as imagens eram indiscutíveis. Isto são imagens manipuladas de um sofrimento que existe, mas que é dado de uma forma tão radical que as pessoas, que é que as pessoas depois vão pensar? Assassinos dos israelitas. Até crianças. E vocês veem que as coisas aparecem na televisão de uma forma impactante, mas depois não há consistência naquela divulgação. Portanto, manipulação por imagem e notícia, mas tudo isso faz parte de um contexto que é o ódio final contra Israel. Quer no livro do Apocalipse, quer depois na profecia de Zacarias, que nós vamos terminar com ela, o contexto é a mentalidade da humanidade está-se a virar contra Israel. E a guerra de Gaza contribuiu muito para isso. De tal forma que nós vemos que os países que reconhecem a Palestina como Estado são praticamente quase todos. Há ali os Estados Unidos e poucos mais que não reconhecem. As votações nas Nações Unidas, neste momento, inverteram e quase todas são contra Israel. Mesmo a opinião pública nos Estados Unidos e noutros países está-se a virar contra Israel. E isso não é de estranhar, como eu vos disse, face a esta manipulação. Se nós não tivermos defesas através da palavra de Deus, nós vamos atrás desta correnteza. Porquê? Porque a humanidade vai se virar contra Israel. E isso está profetizado na palavra de Deus e nós vamos terminar com Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12 é um capítulo extraordinário face àquilo que vai acontecer a Israel. Como eu disse, Deus continua com promessas com Israel. Zacarias 12, 1 a 3. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem contra ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Aquilo que vos disse está profetizado e as coisas estão a acontecer.
que um dia muitas nações virão contra Israel. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos de loucura, os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, portanto, os chefes de Judá aqui são os israelitas, naturais. A minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre gavelas, e à direita e à esquerda, e eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E depois vêm estes versículos extraordinários. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É isto que Deus diz. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e súplicas, que é isso que falta ainda hoje a Israel, que é o Espírito de Deus. E depois diz uma coisa extraordinária: olharão para mim a quem trespassaram. De quem é que aqui está a falar? De Jesus Cristo. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Portanto, Jesus, o Messias, será aqui reconhecido nestes dias finais por Israel como o seu Rei e como o seu Senhor. Portanto, e para terminar o último slide, o que é ser cristão em relação a este assunto? Primeiro é sermos cidadãos do Reino de Deus. Percebermos que, na realidade, a história, o mundo, a geografia, a política existem, nós temos que olhar para ela, mas o nosso reino não é verdadeiramente deste mundo. O nosso reino, nós esperamos Jesus Cristo como Rei e Senhor. Mas isso não faz com que nós sejamos indiferentes ao que se passa no mundo e ao que se passa com Israel, nomeadamente. Portanto, nós necessitamos de ser cristãos que em oração e na divulgação da palavra suportam Israel e que vivem a história da humanidade de uma forma bíblica, olhando através da Bíblia. Nós temos que olhar para todos os pecadores e orar por todos os pecadores, para a sua conversão. É essa a missão da Igreja. E aí inclui todos. Inclui mesmo os judeus, os israelitas, têm que se também converter, como há bocadinho nós vimos, e todas as nações. E orar pelos palestinianos também. Nós não somos insensíveis, os palestinianos têm direito também à salvação. Mas têm direito à salvação quando, e aqui é que está a dificuldade, eles se converterem ao Deus de Israel e aceitarem o Messias de Israel. Portanto, nós devemos orar pelos palestinianos para que eles se convertam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em Jesus Cristo. E, portanto, penso que isto é um tema que dá para muita divagação e reflexão. Eu só queria que ficassem com alguns instrumentos na vossa posse para quando virem as notícias não tenham uma decisão própria que esteja de acordo com aquilo que é a decisão da maioria e que é um engano de Satanás. Portanto, que olhem para as coisas segundo a palavra de Deus, por muito difícil que isso possa parecer, por isso é que é um mistério. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para termos a posição certa em relação a este aspecto do conflito de Israel. Que Deus nos ajude a fazer dessa forma. Se quiser saber mais acerca deste tema de Israel e o seu papel na história atual através da visão que a Bíblia nos apresenta, peça a nossa revista Compreender, distribuída gratuitamente, quer na versão em papel, quer na versão digital, disponível no nosso site. Consulte os nossos endereços. Se gostou desta mensagem, estamos ao seu dispor. A Igreja de Deus do Sétimo Dia é uma comunidade aberta e que pretende, acima de tudo, levar a palavra de Deus àqueles que procuram
uma esperança, procura um conforto neste mundo de grande instabilidade, neste mundo de grande incerteza. Contacte-nos por um dos nossos endereços. Pode visitar-nos no nosso site www.id7dp.pt ou através do nosso e-mail geral@id7dp.pt. Desejamos, acima de tudo, para si todas as bênçãos de Deus.